Bom dia, Ilusca. Bom dia, Valéria. Bom dia, Mariana, Fernando, Silvana. Bom dia, Valdênia, Janeide. Bom dia, George. Bom dia, Camila. Bom dia, Soraya. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Silvia. Rafa, que bom ter você aqui também. Bom dia, manhã. Amém. Deus te abençoe também, manhã. Bom dia, Magda, Cíntia, bom dia. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, Yara, Ítalo, Maria. Bom dia, Sônia, minha irmã, minha vizinha, que a gente é vizinho e mesmo assim não pode se ver, né? Por causa dessa quarentena. Bom dia, Terezinha. Gente, vai apertando no coraçãozinho aqui, ó. Vai apertando no coraçãozinho para as pessoas serem notificadas, os seus seguidores serem notificados que a live começou, a Lectio Divina começou. Tá certo? Bom dia, Laís. Bom dia, Eva. Como é que tá a princesa? Bom dia, tia Fátima. Vai apertando o dedinho no coração aí, que é para os seguidores serem notificados que a nossa Lectio tá começando. Tá bem? A gente já vai começar. Bom dia, Calberto. Você por aqui, meu irmão? Que coisa boa. Seja bem-vindo. Bom dia, Josi. Isso, mete o dedo no coraçãozinho aí que é pra gente começar a nossa Lectio de hoje. Isso aí, meu irmão, que coisa boa lhe ver aqui. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. Bom dia, Michele. Sim, vamos rezar por Patrícia, pela saúde dela. A irmã tá pedindo oração aí. Bom dia, Luana. Bom dia, Clara. Bom, gente, bom dia, né? Vamos começar a nossa Lectio. Vamos começar. Som e imagem tá ok, né? Vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, né? Bom dia, Valéria. Bom dia, Guga. Flaviana. Joia, então som e imagem ok, né? Então vamos começar a nossa oração para que a gente possa fazer a nossa Lectio Divina hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre
os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, há momentos em que as palavras cessam, a gente não sabe muito o que dizer, o que falar, mas Tu vens em nosso auxílio, Senhor, e faz arder o nosso coração, para que em nosso coração seja semeado as Sagradas Escrituras, a palavra, a vontade de Deus. E eu te peço, Espírito Santo, essa graça para mim e para todos os meus irmãos que agora fazem a Lectio Divina junto comigo. Concede-nos, Senhor, esse auxílio. Concede-nos, Senhor, a graça de que venhas Tu mesmo a nos falar o coração, a fecundar a nossa alma, o nosso coração, e a fazer nova todas as coisas dentro de nós, renovando o amor e o ardor da Tua presença nos nossos corações. Assim seja. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Gente, eu esqueci de fechar a varanda aqui. Deixa eu só fechar rapidinho. 2 segundos. Pronto, voltei. Vamos lá, gente. Vamos pegar a primeira leitura de hoje. A liturgia de hoje continua, né? Como eu falava ontem, não sei se vocês lembram, mas a igreja ela celebra do domingo da ressurreição ao próximo domingo. A igreja celebra toda a liturgia como se fosse um dia só, que é o dia da ressurreição. Então, você vai perceber que desde domingo a liturgia ela sempre vai narrar os fatos que aconteceram após a ressurreição, né? Os fatos seguintes à ressurreição. Tanto que a palavra vai nos remeter hoje ao dia da ressurreição, ao dia seguinte da ressurreição, aos dias seguintes da ressurreição. Então, a liturgia de hoje, mais uma vez, ela nos aponta para o Cristo ressuscitado.
A liturgia de hoje, mais uma vez, ela nos aponta para a ressurreição de Cristo. E é um ato tão importante, é um momento tão importante na vida da igreja e na vida do cristão, né? Que é como eu disse, a igreja celebra do domingo da ressurreição ao próximo domingo, hoje é quarta-feira, a liturgia como se fosse um dia só, que é esse dia da ressurreição. Como a nossa irmã Ana Márcia aí já botou, primeira leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Sabendo que eu sempre peço e recomendo para você não acompanhar pelo aplicativo do celular. Pega a sua Bíblia, pega o livro, para você fazer os seus grifos, para você fazer as suas anotações. Se você não tem uma Bíblia, adquira, peça emprestado. Mas no momento da Lectio Divina, o que é a Lectio Divina? É a leitura orante da palavra de Deus. A Lectio Divina é um momento, um olhar demorado, um olhar sem pressa, para que a gente possa fazer o quê? A gente possa aprender o que a palavra de Deus quer nos ensinar, que está para além daquelas letras, que está para além daquela narrativa. É o Espírito Santo que salta das Sagradas Escrituras e alcança o nosso coração. E é preciso que a gente faça esse exercício, ter um diário espiritual, para que a gente vá fazendo as nossas anotações, para que a gente vá fazendo as anotações de acordo com o que Deus vai falando ao nosso coração, para que a gente vá tomando nota das impressões que a palavra de Deus vai deixando no nosso coração, na nossa alma. Porque é isso que a palavra de Deus faz conosco. Quando a gente reza com a palavra de Deus imprime a vontade de Deus na nossa alma, sela a vontade de Deus no nosso coração. E a gente vai ganhando consistência, a gente vai ganhando a nossa espiritualidade. Deus vai curando a nossa humanidade e vai fortalecendo a nossa espiritualidade. De modo que a gente vai deixando de ser criança, vai deixando de ter essa espiritualidade infantil e vai ganhando rigidez, vai ganhando consistência, vai ganhando solidez. E a nossa espiritualidade começa a amadurecer dentro de nós. Então que a gente possa fazer aquilo que nos é devido fazer. Então fazer a Lectio Divina com a palavra, com a Bíblia, com um livro, né, e com o diário espiritual. Porque o que Deus fala ao meu coração é diferente do que Deus pode falar ao seu coração através das Sagradas Escrituras. Então é importante que você adquira esse hábito. Como eu sempre venho falando, começar é de todos. Nos ensina São José Maria Escrivá. Começar é de todos, perseverar é dos santos. Eu não tenho dúvida que se você perseverar na Lectio Divina aqui conosco, ou até mesmo sozinha, né? Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Como São Pedro ontem na liturgia nos exortava, convertei-vos. E esse convertei-vos é o quê? Mudem de vida. Vivam com o seu coração voltado para Deus, para esse Cristo ressuscitado, né? Para esse Cristo que nos comunica a vida, para esse Cristo que quer converter o nosso luto em alegria, para esse Cristo que quer converter a nossa dor, o nosso sofrimento em um santo propósito, né? Então, é importante que a gente tenha em mente isso, né? A Lectio Divina é um instrumento que a igreja nos dá, né? Um instrumento que Deus nos oferece para o nosso crescimento. E o objetivo final, a finalidade da leitura orante é o quê? É a mudança da nossa vida, é a transformação do nosso coração, é converter o nosso coração, é modificar o nosso jeito de viver para que a gente viva não somente dizendo que acredita em Deus, mas para que a gente viva de fato como quem acredita em Deus e na sua palavra e na sua vontade. Bom dia, Dona Graça, seja bem-vinda. Bom dia, Rita. Vamos lá, pega lá na tua Bíblia, primeira leitura de hoje, Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vai lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Perceba que aqui mais uma narrativa da época da ressurreição, né? De um fato seguinte à ressurreição.
Então vamos lá. Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10. Ana Márcia já botou toda a liturgia aí. A primeira leitura, Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, o Salmo 104 e o Evangelho Lucas 24, de 13 a 35, tá bem? Aí quando você quiser achar a passagem, é só você procurar aí nos comentários que Ana Márcia já deixou ali. Vamos lá. Atos 3, de 1 a 10. Cura de um aleijado. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cabelto deu a ideia aqui de fixar, mas eu não sei fixar. Como é que fixa aqui? Pronto. Vivendo e aprendendo. Fixei o comentário aí, ó. A liturgia tá aqui, ó. Tá certo? Para quem chegou depois, é só olhar aí que a nossa irmã Ana Márcia deixou aí. Comentário fixado. Gente, o primeiro ponto que eu quero tocar aqui, Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Isso aqui era um costume judeu. A hora nona aqui é 15 horas. O que para nós é a hora da misericórdia, 3 horas da tarde. Perceba o movimento de João e Pedro. E aqui eu quero tocar em 2 pontos. Nesse primeiro ponto eu quero tocar em 2 pontos. Subindo ao templo para a oração da hora nona. Ou seja, eles mantiveram uma tradição. Era um costume judaico subir ao templo para rezar na hora nona. Percebe? Então a força que a tradição tem para o cristão, porque o cristianismo ele advém do judaísmo. A primeira coisa, a força que tem a tradição. Nós criarmos hábitos e costumes que nos elevem a Deus. Nós criarmos costumes na nossa rotina e não ter medo da rotina. Porque a rotina, quando ela é preenchida com amor, esse amor divino, essa rotina nos eleva, essa rotina nos instala na vida ordinária, no afazer das pequenas coisas que elevam o nosso coração e vai aos poucos nos transformando naquilo que Deus quer que nós sejamos. Tanto é que para que a gente consiga ser fiel nas grandes coisas, Deus nos chama a ser fiel nas pequenas coisas, nas pequenas vias. Então, quando a gente cria uma rotina de hábitos que nos façam se aproximar de Deus e se aproximar do outro, a nossa alma ela é alargada, ela é elevada. O nosso coração ele é transformado. Porque a verdadeira conversão, ela é a transformação da nossa vida no decorrer dos atos ordinários da nossa vida, não dos atos extraordinários.
É a vida ordinária que culmina no extraordinário. É a vida ordinária, vivida com amor, mas não esse amor egoísta nosso, mas o amor divino, o amor de Deus. É a vida ordinária que nos aponta para o extraordinário. É o cuidado com os filhos, é o cuidado com o cônjuge, é o cuidado com quem está ao nosso lado, né? É fazer com amor tudo aquilo que nos é devido fazer, seja qual for a nossa obrigação, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, né? É a santidade que se dissemina na boca do fogão, na beira do fogão, porque se eu vou para o fogão fazer aquela comida com amor para minha esposa, ali o Espírito Santo já está me santificando, porque essa rotina, esse ato ordinário está me apontando para o extraordinário que é Deus. Então, perceba, Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. E aí eu toco no segundo ponto. O primeiro, a tradição. O segundo ponto, subir ao templo para orar, para fazer a oração. Gente, a nossa vida, a vida do cristão, ela tem que ser uma constante subida ao templo, ao monte, para rezar, né? Um cristão sem oração é um soldado sem armas, tá certo? Um cristão sem oração é um soldado sem armas. São José Maria Escrivá diz isso e o Papa Francisco tem dito muitas vezes isso ao longo do seu papado. Um cristão sem oração é um soldado sem armas. Sem oração, o cristão ele não cresce, o cristão ele não amadurece, o cristão ele não caminha para frente. Sem oração, o coração da gente não ganha mística. A gente fica preso na superficialidade. Então, a primeira leitura de hoje, o primeiro convite que a Sagrada Escritura nos faz hoje é a retomar a nossa vida de oração. Perceba que os apóstolos, eles tinham vida de oração, né? Eles tinham vida de oração, assim como Jesus ensinou. Perceba que ao longo da vida de Jesus aqui na terra, todos os grandes acontecimentos, antes ele fazia o quê? Subia ao monte para rezar, ia para outra margem. Tudo isso figura e configura o quê? Jesus ele se retirava para rezar. E muitas vezes a gente quer tomar decisões, muitas vezes a gente quer dar passos nas nossas vidas, mas a gente sequer faz a pergunta a Deus que a liturgia de ontem nos ensinava. O que eu devo fazer, Senhor? O que devemos fazer, né? Então, o primeiro convite que eu quero lhe fazer hoje é retome a sua vida de oração, porque um cristão sem oração, ele não sabe nem de onde veio e nem para onde vai, né? Ele acredita em Deus, mas vive como quem não acredita. Por quê? Porque a oração é o relacionar-se. A oração é a relação propriamente dita do nosso coração, da nossa alma com Deus. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode ter e construir uma vida de oração por nós. Quem constrói a nossa vida de oração é a gente, sou eu e você. Ninguém pode rezar por você. E não adianta você pedir oração de Dona Luísa, de Padre George, de Frei Josué, de Jean, você pedir oração de todos os santos do céu e da terra, se você não vive esse ato ordinário de se retirar para rezar. Deus quer ouvir as palavras que brotam do seu coração. Deus quer ser seu amigo. Deus quer mostrar a você que Ele não é um Deus, um rei que está longe, mas que está perto. E por que está perto? Porque está dentro. Então, muitas vezes, essa subida ao templo, essa subida ao monte, é voltar para si, para dentro do seu coração e apresentar a verdade do seu coração para Deus. Como eu vivo dizendo, muitas vezes a minha oração e a sua oração vai ser: Deus, eu não tenho nada a te dizer hoje, mas eu estou aqui. Fala ao meu coração. Deus, eu não sei rezar, me ensina a rezar. Deus, eu não sei ler a palavra. Vem, Espírito Santo, e me ensina a ler a palavra. Me dá a graça do dom da interpretação, para que eu interprete a palavra segundo a tua ação concreta no meu coração. Mas ninguém vai poder rezar por você.
Você pode receber uma intercessão no momento pontual, mas construir a sua vida de oração é uma responsabilidade única e exclusiva sua. Tem gente que vive de retiro, porque não reza em casa, porque não reza na igreja, porque não reza, simplesmente não reza. Então, o primeiro convite, vida de oração. É a vida de oração que vai nos transformar num homem novo, numa mulher nova. É a vida de oração que vai fazer com que o Espírito Santo nos dê um novo coração. Não um coração duro, um coração insensato, mas um coração de carne, que pulsa por amor a Deus e ao próximo. É a vida de oração que vai fazer a gente ganhar intimidade com Deus. É a vida de oração que vai fazer a gente criar, o Espírito Santo cria em nós esse espaço interior onde Deus pode morar e morar confortavelmente. E hoje a gente precisa olhar para o nosso coração e enxergar. O meu coração é uma capela ou um canteiro de obras? Que bom se for um canteiro de obras. Mas você pode começar a pedir: Espírito Santo, venha transformar o meu canteiro de obras numa capela, num sacrário, onde Deus possa habitar confortavelmente. Onde Deus possa morar e encontrar abrigo para fazer tudo aquilo que Ele precisa fazer na minha vida. E isso quem vai te dar é o Espírito Santo através da vida de oração. Tá certo? E aí vamos continuando. Aí eu quero que você olhe o versículo 4. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Gente, esse é o chamado do Filho da Misericórdia. Esse é o chamado do Filho da Misericórdia. Esse é o chamado do discípulo de Jesus Cristo ressuscitado. Quantas pessoas passam pelas nossas vidas e a gente não consegue sequer olhar nos olhos dessa pessoa? Hoje, nessa quarentena, nesse isolamento social que nós estamos vivendo, Deus está te convidando, Deus está provocando em você olhar nos olhos de quem está dentro da sua casa. Porque às vezes a gente diz: está tudo bem, mas o olho diz outra coisa. Não está tudo bem. Quantas vezes você tem olhado sem pressa para os olhos da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha? Quantas vezes você tem na sua casa, diante da sua rotina, fitar os olhos? Fitar os olhos é olhar sem pressa, é olhar demoradamente, é fixar os olhos. E a gente precisa fazer essa confissão. Nós vivemos com muitas pessoas, convivemos com muitas pessoas, mas muito pouco nós olhamos nos olhos dessas pessoas. E o convite que a palavra de Deus nos faz hoje é: fita os teus olhos em quem está do seu lado e faça esse convite: olha para mim, deixa eu te olhar, deixa eu olhar as suas necessidades, deixa eu olhar para você. É tão maravilhoso quando a gente percebe que Deus nos olha sem pressa e que Deus tem um olhar fixo em nós. A gente se sente amado, a gente se sente cuidado. Você já parou para pensar nessa graça? O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos perceberem que você está olhando para eles, e aí vai dizer: o que é que está acontecendo? Não, eu estou apenas te olhando. Eu estou olhando você. Muitas vezes o que acontece é que a gente passa na vida das pessoas, as pessoas passam na nossa vida e a gente sequer consegue trocar um olhar verdadeiro. E um olhar verdadeiro é um olhar demorado. Quantos casais sem diálogo porque não conseguem sequer se olhar? Vão perdendo essa grande graça, que é olhar nos olhos do outro. E por que eu digo que esse é o chamado do cristão, do discípulo do Cristo ressuscitado? Porque quantas pessoas aleijadas, quantos coxos, quantos cegos, quantos surdos, quantos presos,
quantos doentes passam por nós, e nós não conseguimos olhar para eles. São os nossos irmãos invisíveis. Passam com suas dores do nosso lado e a gente não consegue mais perceber, porque a gente está muito ocupado com as nossas próprias necessidades. E o cristianismo, ele nos aponta para Deus e ele nos aponta para o outro. O cristão, ele sai de si mesmo para perceber a necessidade do outro e ser útil à necessidade do outro, quer seja de cunho material, quer seja de cunho espiritual. Nós precisamos voltar a olhar para quem está do nosso lado, a olhar sem pressa, a olhar demoradamente, a conversar, a saber as reais necessidades do outro. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente responde, tá tudo bem, mas a gente sabe que dentro do nosso coração não tá tudo bem. Então, volte a fitar os olhos em quem você ama e volte e faça esse exercício. Olhe para quem precisa. Às vezes tudo que aquela pessoa que caminha do seu lado está precisando é do seu olhar, é do seu ouvido, é do seu coração. Ser cristão é dar o seu coração para o outro. Ser cristão, como o Padre George nos ensinou na Semana Santa, ser filho da misericórdia é ser Eucaristia para o outro. É consumir-se pelo outro. É entregar-se ao outro, ao próximo. E é isso que essa palavra nos convida a fazer. No versículo 4, Pedro, porém, fita nele os olhos e diz, olha para nós, junto com João. E aí vai dizer, ele olha, e Pedro diz, nem ouro nem prata eu possuo. O que eu tenho, porém, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, ergueu. O poder do nome de Jesus. Olha o poder do nome que Cristo ressuscitado tem. Olha o poder do nome do ressuscitado. Sou de Monteiro, na Paraíba, e peço oração por toda a família. Vamos rezar por você, meu irmão. Então perceba o poder que o nome de Jesus tem. O poder do nome de Jesus faz todas as coisas. E que poder é esse? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos tira, é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo ressuscitado que levanta a nossa existência novamente, que nos cura das nossas doenças, que nos levanta das nossas enfermidades, quer seja espiritual, quer seja física. É o Espírito Santo do Cristo ressuscitado que nos levanta, que nos ergue. E é isso que eu acho bonito nessa palavra. E tomando pela mão direita, ergueu. Gente, a gente tem que ser como Pedro. Viver uma vida em que o Espírito Santo haja concretamente em nós, para que nós sejamos suporte, para que a nossa mão direita pegue na mão do nosso irmão e erga e levante. A gente como cristão não pode ser pedra de tropeço. A gente como cristão não pode ser causa de perdição na vida do outro. Mas nós somos chamados a erguer o outro, a levantar o outro, a elevar o outro a Deus. Nós somos chamados a erguer a vida do outro para cima, corações ao alto. Beato Pier Giorgio Frassati, o grande brado desse beato que eu sou devoto, o homem das bem-aventuranças, verso alto, olha para cima, corações ao alto, avante, acima. E eu preciso fazer essa reflexão. A minha vida, o meu coração, o meu jeito de viver, o modo como eu me comporto, tem sido causa de perdição, pedra de tropeço, ou mão direita que pega na mão do outro e ergue ele e levanta ele.
Façamos essa reflexão, porque nós temos que agir conformados e o Espírito Santo agindo em nós como Pedro e João, não como pedra de tropeço. Vitor, como assim pedra de tropeço? Todas as vezes que eu me junto com uma pessoa para fofocar de outra pessoa, eu estou sendo pedra de tropeço para essa pessoa. Todas as vezes que eu faço maledicência com o outro, seja para mangar, seja para tirar, seja para fazer pouco, para desprezar o outro, ou para gerar uma fofoca, um boato, uma mentira, eu estou sendo pedra de tropeço na vida do outro. Todas as vezes que a minha vida, eu alimento no outro o murmúrio, a lamentação, né? Aquela pessoa convive comigo no meu trabalho e eu só faço reclamar. Eu reclamo de tudo. Aquela pessoa convive comigo na minha casa e eu reclamo de tudo. Eu reclamo de absolutamente tudo. Eu estou sendo pedra de tropeço. Eu estou sendo causa da perdição daquela pessoa. Porque eu não somente estou pecando, como eu estou levando aquela pessoa a reclamar. Porque a gente contagia as pessoas que convivem conosco com os nossos sentimentos. Então, se eu sou um poço de reclamação e de murmuração, se eu reclamo de tudo, se o meu coração sempre está pronto para criticar, eu vou alimentar no outro isso. O que é mais fácil? Quando a gente chega no WhatsApp e faz uma crítica, uma reclamação de alguém, os outros vão fazer o quê? É mais fácil os outros irem na onda e criticar, sim ou não? Então é isso. A gente não é chamado a isso. O cristão é chamado a soerguer quem está do nosso lado. O cristão é chamado a elevar o outro, a pegar na mão, a erguer, a dizer, olha, eu estou vendo a sua enfermidade, eu estou vendo que você precisa de ajuda e eu quero te ajudar, pega na minha mão. Se você não tem força, eu vou te oferecer a força que você precisa agora. O que é que você precisa? Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Se eu não tiver isso para te ajudar, eu vou te ajudar com tudo que eu tenho. Eu vou pelo menos rezar por você. Porque foi isso que Pedro fez com João. Essa cura acontece por causa da oração e da fé de São Pedro e São João. E este homem se levanta, esse homem firma os seus pés, os seus calcanhares no chão. E qual é a atitude dele? Andar, saltar e louvar a Deus. Perceba a conversão. Um homem que apenas pedia esmolas no pórtico, por causa da atitude cristã de São Pedro e São João, ele é erguido, ele é soerguido, a sua existência é ressignificada. Ele agora não é mais um homem que pede, ele agora é um homem que louva. Ele agora não é um homem que esmola, ele é um homem que salta, que anda, que louva. A sua vida foi ressignificada. E foi ressignificada por quê? Por causa de uma atitude cristã de São Pedro e São João, por causa do poder do nome de Jesus Cristo ressuscitado, que é essa ação concreta do Espírito Santo na minha vida e a partir da minha vida na vida do outro. É esse Espírito Santo que quer nos curar desse alejo que o pecado faz com a nossa alma. Não tenha dúvida, a minha e a sua alma, elas são aleijadas por causa do pecado. E o que o Espírito Santo quer fazer com a minha e com a sua alma, com o meu e com o seu coração, é nos curar desse alejo do pecado e nos elevar para o Cristo ressuscitado, que ressignifica as nossas vidas, para que a gente saia do murmúrio e da reclamação, do pecado e da morte, para a alegria da ressurreição, para a graça, para o louvor, para que a gente deixe de ser o homem e a mulher da reclamação, de apenas pedir e esmolar, para ser o homem e a mulher que louva e adora ao Cristo ressuscitado, para que o nosso coração deixe de ser uma esquina qualquer para ser uma capela e um sacrário ornado, perfumado, cheiroso, belo, que Cristo ressuscitado possa morar e habitar. E as pessoas que estão ao nosso redor possam vir ao nosso coração e encontrar a Eucaristia.
É tão bonito quando alguém vem em nossa direção e encontra aquilo que ela precisava. E muitas vezes não é o dinheiro, muitas vezes não é o bem material. Na maioria das vezes é o abraço, é o cuidado, é a escuta, é a oração. E que a gente não perca a oportunidade de amar e cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Porque como Deus nos ensina, a gente não sabe nem o dia nem a hora. E eu rezo para que Deus transforme que a gente possa rezar para que Deus transforme o nosso coração em tudo que ele precisa ser transformado. Porque é isso que ele quer de nós. É isso que Deus quer de você. Transformar o seu coração para que você deixe de ser um homem e uma mulher que pede apenas para ser um homem e uma mulher que louva. Transformar todo o seu luto, a sua dor, em louvor, em gratidão, em amor e misericórdia para com o outro. E que você nunca esqueça, o cristão tem o dever de fazer o bem. Esse sempre foi um pedido de Dom Aldo, nosso arcebispo que faleceu ontem. Nunca esqueça de fazer o bem. Porque a gente não sabe o dia nem a hora. E às vezes tudo que aquela pessoa que está do nosso lado precisa é que a gente esqueça um pouco a nossa dor e console a dor do outro. Para que a gente não seja uma pedra de tropeço onde o outro tropeça e caia, mas para que a gente seja uma mão direita a erguer o outro e a ressignificar a sua existência. Esse é o nosso chamado, o meu e o seu. Esse é o nosso chamado. Vamos para o Evangelho? O Evangelho de hoje está em Lucas 24, de 13 a 35. É isso ó, que Silvia está dizendo. A santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante. Ponha amor na sua rotina, ponha amor na sua vida cotidiana, na sua vida ordinária, e troque o murmúrio e a lamentação pelo louvor, pelo cuidado, pelo amor. Desde o ato de cozinhar até o ato de rezar, de abraçar, ponha amor nos seus atos, no seu trabalho, aquilo que você faz. Coloque amor naquilo que você faz e você vai ver a mudança que você vai provocar ao seu redor. É isso que Deus quer fazer com os nossos corações, e esse é o nosso chamado, a ser a mão direita que ergue quem precisa ser erguido pelo nosso apostolado. Vamos para o Evangelho. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou:
tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso, em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram ele, porém ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos 11 seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No versículo 16, perceba: seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer Jesus e espera que Jesus nos dê um sinal e uma palavra para que a gente possa de fato reconhecê-lo. E o que é que muitas vezes nos impede de reconhecer Jesus? São as nossas distrações, são as nossas dispersões. O nosso coração, que muitas vezes se distrai com todas as coisas que estão ao nosso redor e a gente não faz o exercício de olhar para dentro. Porque Deus, ele não está fora, mas ele está dentro de nós. Então, que a gente possa pedir a graça ao Espírito Santo de reconhecer Jesus através da sua palavra, através dos seus sinais e muitas vezes através da sua presença silenciosa. Silenciosa. Tá certo? A primeira coisa, né? Os olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Que a gente possa pedir: Espírito Santo, nos livra das nossas distrações, nos livre de tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz, de reconhecer a presença de Deus nas nossas vidas. E aí no versículo 18 diz que Cleófas falou: tu és o único forasteiro em Jerusalém? Gente, mais uma coisa, nesse momento aqui da conversa, para eles Jesus era um estrangeiro, um desconhecido. Que a gente possa pedir a graça ao Espírito Santo de não ser um desconhecido para Jesus, de que Jesus não seja para nós um estrangeiro, um desconhecido, mas alguém que a gente goza de intimidade. Porque é isso, Deus quer ser íntimo. Deus, ele vai sempre continuar sendo Deus. Deus, ele vai continuar sempre sendo o Senhor. Deus, ele vai continuar sempre sendo o Rei, sempre. Mas Deus quer ser seu amigo. João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque os servos não conhecem aquilo que o Senhor faz, mas vos chamo amigos.
Tudo que você precisa para ser amigo de Deus é querer. Quantas vezes a gente se submete a fazer coisas e a falar coisas para ser incluído em determinado grupo de amizade? Quantas vezes a gente precisa ter um status social para poder fazer parte daquela casta, daquele grupo? Com Deus não. Tudo que a gente precisa para ser amigo de Deus é querer. É abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu quero ser teu amigo. Eu quero conversar, eu quero falar com o Senhor. Né? E como o Calberto está falando e nos convidando, que a gente possa pedir ao Espírito Santo essa graça, essa sensibilidade, essa docilidade de ver Deus em tudo. Né? Porque Deus, a criação revela a presença de Deus para nós. E aí eu quero que você pule agora para o versículo 25, quando Jesus olha para os discípulos e diz: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Quando aqui Jesus fala insensato, né, o que é que essa insensatez significa? A ausência de inteligência. Porque a ação do Espírito Santo, a fé, ela começa na nossa inteligência. A inteligência é uma faculdade da nossa alma. Então a primeira coisa que a gente precisa pedir é a graça que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência. Para que a nossa inteligência, iluminada pelo Espírito Santo, eduque a nossa vontade para Deus. Então, insensatos, sem inteligência, né? Jesus está dizendo de modo educado. E lentos de coração. Por que lentos de coração? Porque é como eu estou dizendo, a gente custa acreditar. A gente custa acreditar. E muitas vezes quando a gente olha para a nossa vida com sinceridade, a gente percebe que a gente vive como quem não acredita. A gente até vai na missa, a gente vai e diz: eu acredito, no grupo de oração, na comunidade, eu acredito. Mas a gente vive como quem não acredita. Né? E aí, ele diz: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. E olha que bonito. Jesus, como o nosso irmão George está dizendo aí, Jesus ele passeia por toda a Sagrada Escritura e interpreta a Sagrada Escritura para os discípulos de Emaús. Jesus faz a lectio divina para os discípulos de Emaús. E é tão bonito ver que essa conversa ela se dá caminhando. O caminho ele se faz caminhando. A gente não aprende a fazer a vontade de Deus do dia para a noite. A nossa vida vai sendo configurada à vontade de Deus à medida que a gente vai dando passos. E aí é bem verdade, a gente dá um passo e Deus dá 10 passos por nós. Deus vai nos empurrando e vai nos ensinando a caminhar ao longo do caminho. Ao longo do caminho. E interpreta toda a Sagrada Escritura para que eles voltem a entender tudo aquilo que tinha acontecido. Que tudo aquilo que tinha acontecido foi para que toda a profecia, toda a lei e os profetas, de fato, fossem cumpridos. A palavra é literal. E aí é bonito. No versículo 30 diz: e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os seus olhos se abriram e o reconheceram. E eles disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Isso aqui é a Eucaristia. Os discípulos reconheceram Jesus ao partir do pão. Eucaristia. E aí quando fala não ardia o nosso coração, no original grego, a significação desse ardia, ela tem 2 aspectos. Porque a significação do original grego é acender, acender a lâmpada, acender.
Então, quando a gente acende uma lâmpada, ela ilumina e ela traz calor. O sentido desse arder, o significado desse arder que está aqui na palavra é esse. É o Espírito Santo que faz arder a nossa alma. Como? Iluminando a nossa inteligência, porque a fé começa na inteligência. Iluminando a nossa inteligência e aquecendo e fazendo arder o nosso coração para que a gente se consuma pelo outro. Pronto. É isso. A ação do Espírito Santo que faz arder o nosso coração, a Sagrada Escritura que através da Lectio Divina faz arder o nosso coração, ilumina a nossa inteligência, desvela a nossa cegueira, abre os nossos olhos, a gente começa a enxergar de fato como a nossa vida estava e como a nossa vida precisa estar, ilumina, traz luz às trevas da nossa existência, nos devolve a luz, ilumina a nossa inteligência. Ao longo do caminho a nossa inteligência vai educando a nossa vontade e o Espírito Santo aquece, faz arder e coloca em nós e imprime em nós uma vontade de se consumir pelo outro. Pronto. Tá aí. É essa a ressurreição que Cristo fez no coração dos discípulos de Emaús e quer fazer no seu coração. Iluminar e fazer arder, fazer pegar fogo o seu coração, lhe dar um ardor do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo quer fazer. E um coração ardente, ele é capaz de provocar uma mudança imensa no mundo. Aqui eu dou o exemplo de Santa Teresa de Calcutá. Um coração ardente de amor, uma senhora debilitada fisicamente, capaz de fundar 95 obras de caridade pelo mundo todo. Um coração ardente é capaz de provocar uma mudança que você nem consegue imaginar. Então peça essa graça ao Espírito Santo, de fazer arder o seu coração, mas começando por onde? Pela sua inteligência, iluminando a sua inteligência. Iluminando a sua inteligência para que você possa começar a entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. E fazer arder o seu coração, para que você se consuma como uma Eucaristia para o outro. Termino dizendo, como diz o versículo 35. E eles narraram os acontecimentos aos discípulos e como haviam reconhecido na fração do pão. Mais uma vez, isso aqui é a Eucaristia. O reconheceram porque tinham intimidade. Jesus, nosso Senhor, quer ter intimidade com você. Como? Através da Eucaristia. Para transformar o seu coração, para ser a mão direita. A Eucaristia é essa mão direita do próprio Jesus que ergue você do seu alejo do pecado e ressignifica a sua existência. Para que você deixe de ser um pedinte apenas, para ser um homem que salta e louva, para ser uma mulher que salta e louva, para ser uma mulher que ao redor aonde você vive, você faz a diferença. Fazendo o quê? Ressignificando a vida das pessoas através do amor com que você ama. Para que você seja um homem que provoque no coração das pessoas que estão ao seu redor, não o murmúrio, não a reclamação, mas o louvor a Deus, o louvor e o amor a Deus. Amém? É isso, gente. Amanhã nós estamos aqui novamente e como modo de homenagear Dom Aldo, o meu amigo que partiu ontem para a casa do Pai, não esqueçam de fazer o bem sempre. Não esqueçam de fazer o bem sempre. É isso que Deus quer de nós. Deus abençoe e até amanhã às 9 horas eu estou aqui novamente e segue a nossa programação agora às 11 com o estudo bíblico. Deus os abençoe e até amanhã. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.